Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Como é que passaram o final de semana? Tudo bem? Vamos lá hoje para a aula de matemática, tá? Hoje a gente tem aula de matemática e filosofia, tá? Matemática a gente vai começar lá na página 70 da apostila, a gente vai falar sobre sequência numérica. Você já sabe o que é, de repente não está lembrando do nome. Mas, ó, quer ver uma sequência numérica? Ó, se eu falar os números, ó, 1, 2, 3, 4, 5, isso é uma sequência numérica dos números de 1 em 1, ó, até o 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. É uma sequência. Se eu falar assim, 2, 4, 6, 8, 10, 12, também é uma sequência numérica, tá? Só que de 2 em 2 dessa vez. Então, o que é uma sequência? É que vem um depois do outro, tá? Então, se eu falo sequência numérica, tá? É porque é de números, então a gente vai ter número envolvido, tá bom? Se eu falar assim, 5, 10, 15, 20, 25, 30, uma sequência de 5 em 5. Se eu falar 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Estou falando de sequência numérica de quanto em quanto? De 10 em 10, tá? Então, é isso que a gente vai estudar. E lá na página 70, a gente tem uma imagem de uma clínica veterinária. E ali tem algumas sequências, ó. Se a gente for pegar, o que a gente está vendo ali, ó? Tem uma veterinária ali, né, que tá falando assim, naquele balãozinho ele fala assim, dê o remédio às 8, às 12, 16 e 20 horas. Então, ó, tá falando 8 horas, depois fala 12. Vamos descobrir qual que é a sequência numérica? Ó, 8, 9, 10, 11, 12. Então, de 8 até 12 são 4 horas. Aí depois tá falando para dar o remédio 8, 12, 16. Então, de 12 para 16, 12, 13, 14, 15, 16, mais 4 horas. Depois está falando das 16 para dar o remédio às 20, tá? Então, 16, 17, 18, 19, 20. Então, essa sequência, tá? 8, 12, 16, 20 é de 4 em 4, tá? Ali depois vocês vão ter, ó, vai ter um relógio, né? O relógio marca de 1 a 12, né? De 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Né? Então, a sequência do relógio é de 1 a 12. Aí tem aqui no cantinho, ó, tem no cantinho aqui, ó, a senha 20, 22, 24 e a sala 1, 2 e 3, tá? Essa senha de 20, 22 e 24 é uma sequência numérica de 2 em 2, porque do 20 para o 22 andou 2 números, do 22 para o 24 andou 2 números. Então, se fosse dar sequência nisso, do 24 pularia para que número? De 2 em 2, 24, 25, 26. Do 26 pularia para o 28, do 28 para o 30, tá? Porque seria de 2 em 2. E nas salas, sala 1, 2, 3, é uma sequência de 1 em 1. Se fosse da sequência, seria 4, 5, 6, tá bom? Entendido sequência numérica? Vamos lá para as atividades da página 72. Lá na página 72, a gente vai fazer essa atividade de mão na massa, tá bom? Na atividade de mão na massa, observe os números em cada linha, né? Lembra? Linha, né? Horizontal. Descubra o segredo de cada sequência e continue completando a tabela. Então, eu coloquei aqui na lousa, ó, as sequências que estão aí. A primeira delas, ó, 2, 4, 6 e 8. Esses números, então, eles estão em que sequência numérica? De 1 em 1? Se fosse de 1 em 1, seria 2, 3, 4 e 5. Mas eles não estão de 1 em 1, eles estão de 2 em 2, ó. 2, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7 e 8. E agora, vocês vão continuar aqui. Eu vou fazer o primeiro e vocês vão fazer o outro. Ó, pausa o vídeo, faz esse aqui e depois corrige, tá bom? Então, ó, são 6 números que ele pede. Então, de 2 em 2. Depois do 8 vem 10. Depois do 10, 11, 12. Depois vem o 14, 16, 18
e 20, tá? Aqui embaixo na outra sequência, ó, 3, 6, 9, 12. Esses números estão de quanto em quanto? Essa sequência numérica, ó, de 3 para 6. 3, 4, 5, 6. De 6 para 9. 6, 7, 8, 9. De 9 para 12. 13, 14, 9, 10, 11, 12. Então, essa sequência numérica está de 3 em 3. Então, depois do 12 aqui vai vir o 15. Depois do 15 vem o 18. Depois do 18 vem o 21. Aí vai vir o 24. 27 e 30. Tá? Agora vamos descobrir aqui. De 4, 8, 12 e 16. De quanto em quanto que tá? Ó? De 4 para 8. 4, 5, 6, 7, 8. De 8 para 12. 9, 10, 11, 12. E de 12 para 16. 13, 14, 15, 16. Então, essa sequência está de 4 em 4. Agora, vocês vão continuar fazendo. Tá? E a sequência aqui? 5, 10, 15, 20. Tá de quanto em quanto? Essa aqui tá mole, né? 5 para 10, 5 números. Então, tá de 5 em 5, vocês vão terminar agora, tá? Lá na página 73, vocês vão fazer, olha lá, complete os quadros seguindo a ordem da sequência. Ó, os números, todos os números estão de 10 em 10. Só que na primeira linha, vocês vão colocar na ordem crescente, os números vão aumentando. E na linha de baixo, em ordem decrescente, tá? Então, vai diminuindo, tá? A correção dessas atividades vai estar no AVA, vou deixar o link do AVA, tá? Olha lá, lá onde tem as bolas de futebol, o que é para fazer? Ó, descubra em que trave o menino vai fazer gol, tá? E como é que vai descobrir? Vai circular as bolas que os números formam uma sequência, tá? E depois vai marcar o X, onde o menino vai conseguir fazer o gol. Olha lá na primeira sequência, ó, tem o 50, 45, 40. Até aí tudo bem. Tem uma sequência de 5 em 5, em ordem decrescente. Começou do 50, menos 5, 45, menos 5, 40. Só que depois do 40 vem o 55. Então, esse 55 está fora da ordem. Então, ele não vai fazer gol nessa primeira trave. Olha lá a segunda linha de bola. 40, aí vai para 55, depois volta para o 50, depois para o 45. Então, está fora de ordem também. Tá? Esses números não estão numa sequência. Do 55 para o 50, diminuiu 5. Do 50 para o 45, também diminuiu 5. Mas esse primeiro 40 não tem nada a ver nessa sequência. Então, não é essa segunda trave também. Olha lá a terceira trave. Começa do 40. Aí vai para o 45. Né? Subiu 5. Aí do 45 foi para o 50. Subiu mais 5. Aí do 50 foi para o 55. Subiu mais 5. Então, aqui sim tem uma sequência numérica de 5 em 5. 40, 45, 50, 55. Então, é nessa trave, nessa terceira que vai marcar um X. Os números estão em ordem, numa sequência numérica de 5 em 5. Vamos analisar o último, só para ver o que tem de errado. Ó, ele começa no 45 e vai para o 40. Até aí, tudo bem. Só que do 40 ele já vai para o 55. Então, ele estava de 5... Aí foi para 55, que passou 15, então não tem uma ordem também, tá bom? Lá no número 4, observe os números das sequências a seguir. Descubra a regra em cada das linhas e continue completando o quadro. É a mesma coisa que essa primeira atividade, só que qual que é a diferença? Eles estão em ordem decrescente, então você vai descobrir se eles estão de 2 em 2, de 3 em 3, de 4 em 4, 5 em 5, 10 em 10 e vai continuar, só que na ordem decrescente, do número maior para o menor, tá bom? Beijos, crianças, até amanhã!